Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra de Deus, mais um estudo da Palavra do Senhor. Este é o canal O Pregador MR, e quem vos fala é o Samuel Santos, o Pregador. E, mais uma vez, nós vamos trazer o estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre os degraus do conhecimento. Esta é a parte 5 do nosso estudo para a glória do Senhor. Amém? Você que tem acompanhado os outros vídeos, tem aí assistido, tem visto qual é a ideia dessa mensagem, desse estudo, tem aprendido juntamente com o Senhor, juntamente com o Espírito de Deus, juntamente conosco, em nome do Senhor. E certamente nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? O propósito aqui é justamente de aprendermos com a palavra de Deus. Amém? Então este é o propósito em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Hoje nós vamos continuar falando sobre o degrau da prata. Na semana passada, no vídeo anterior, nós falamos da primeira parte desse estudo, correto? Sobre dois valores. Lembram? Santificação do Espírito e a santificação comum da nossa vida e a liberdade absoluta. E no primeiro vídeo nós falamos sobre a santificação do Espírito, como que é importante nós entendermos e estudarmos a questão de a palavra de Deus nos ensinar de que pela santificação do Espírito nós entendemos que fomos aperfeiçoados em Cristo Jesus. De uma vez por todas fomos perdoados, fomos livres do pecado, fomos feitos uma nova criatura para andar em novidade de vida. O Senhor nos colocou numa nova posição, numa nova condição, e diante dessa realidade, desse fato, nós temos tudo para crescer na presença de Deus, temos tudo para aprender com a palavra do Senhor, e nós entendemos no vídeo anterior que este é o caminho, amém? A santidade, a santificação da nossa vida espiritual, juntamente com a nossa santificação comum, da nossa santificação prática, na prática da nossa vida, em nome de Jesus, na presença de Deus, como que isso tem sido importante e é importante para nós, para o nosso crescimento. Então, nós vamos hoje continuar falando sobre o degrau da prata, correto? E hoje nós vamos entrar no conteúdo, no segundo valor desse degrau, que é a liberdade absoluta. E como que é importante nós entendermos isso para colocarmos em exercício, colocarmos em prática na nossa vida espiritual esses valores, os valores espirituais para a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha acrescentar os seus valores à nossa vida. Venha abençoar aqueles que estarão nos assistindo, que estão nos assistindo agora. Que seja o Teu Espírito Santo a tocar e a falar, Senhor. Nós acreditamos nesse milagre, acreditamos no Teu propósito e cremos que a operação do Senhor é que realmente realiza o sobrenatural na nossa vida e que traz o efeito, Senhor, desejado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Conceito de liberdade absoluta. Conceito de liberdade que consiste nos valores aplicados à nossa vida espiritual. Amém? Esse é o conceito de liberdade absoluta que nós estamos tratando e vamos tratar aqui. É o conceito de liberdade que consiste nos valores aplicados à nossa vida. De que é importante, fundamental, alicerçarmos a nossa vida em Cristo, neste fundamento, na palavra de Deus, sobre essa edificação da liberdade do Espírito. A liberdade do Senhor é tudo que nós precisamos, do que a igreja precisa. Aonde há liberdade, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Então, diante desse fato, dessa realidade na nossa vida espiritual, nós procuramos e temos que sustentar a nossa vida
a nossa vida espiritual, os valores da nossa vida espiritual em cima desse conceito, em cima dessa realidade, desse fato, de que realmente nós somos livres. Em João capítulo 8, gostaria de trazer como introdução, né, para o nosso estudo, antes de entrarmos no assunto. Em João capítulo 8, versículo 36, diz assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, gostaria de trazer aqui uma sustentação em cima desse versículo muito importante. Eu particularmente, ouço e aplico essa verdade em cima desta visão e desse entendimento. Jesus aqui está falando sobre estarmos alicerçados, estarmos firmados na palavra de Deus, estarmos firmados nele, nesse princípio, no princípio de liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu entendo aqui, eu sinto no meu coração quando ouço esse versículo, como se Jesus estivesse fazendo um convite para nós, igreja. Isso aqui é um convite. Mais do que um ensinamento, mais do que uma demonstração, mais do que uma revelação para a nossa vida espiritual, eu entendo que Jesus está fazendo um convite para nós. Um convite para nós, particularmente, Igreja do Senhor, eu e você. E ele está falando de liberdade duas vezes. Eu enxergo aqui e observo que Jesus Cristo está sustentando algo na nossa vida de liberdade em cima de liberdade. Ele fala, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui é um convite para nós. O Senhor, ele convida a nós, Igreja do Senhor, a sustentarmos a nossa vida em cima desse valor, em cima desse ensinamento, em cima dessa preciosidade, porque isso aqui é uma preciosidade para a nossa vida espiritual. Ele está falando de sustentarmos a nossa liberdade em cima daquilo que ele realizou sobre a nossa vida. Liberdade em cima de liberdade. Uma liberdade sustentada pelo fato de nós sermos livres em Cristo Jesus. Uma vez que nós entendemos que a liberdade que nós temos em Cristo pelo Espírito, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e a palavra do Senhor diz para nós, nos ensina que o Espírito de Deus foi quem ressuscitou a Cristo. Então nós estamos sustentados nesta realidade, estamos sustentados neste poder sobre a nossa vida. O conceito de liberdade, o princípio de liberdade está sustentado na ressurreição de Jesus. Amém? Na ressurreição de Jesus. Correto? Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que pela morte de Cristo isso se tornou possível. Porque se ele ressuscitou é porque ele morreu. Amém? Se ele ressuscitou é porque ele morreu. E pela sua morte nós entendemos que nós podemos ser libertos. Ser livre do pecado, livre da morte, livre do inferno, livre do diabo, livre de qualquer coisa que tentar se levantar, qualquer coisa que vir contra a nossa vida. Estamos sustentados sobre uma verdade. Por isso que ele soa desta maneira, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa liberdade, a nossa libertação está sustentada na liberdade do Espírito, na liberdade do Senhor, na liberdade que o Espírito Santo, a presença de Deus traz à nossa vida. Estamos sustentados nisso. Por isso que em tudo que nós viermos a fazer, nós precisamos estar alicerçados nessa verdade. Se você realmente crê que Jesus ele morreu pelos seus pecados e te fez uma nova criatura para andar em novidade de vida, você precisa entender que você precisa caminhar, sustentar a tua vida em cima dessa verdade. Você precisa explorar de uma vez por toda, viver com intensidade. Essa é a palavra, viver com intensidade a liberdade que hoje nós temos em Cristo Jesus. A igreja precisa disso, a igreja precisa se conscientizar disso. A igreja precisa entender os valores que estão sustentados nessa verdade.
Por isso que Jesus, ele soa por 2 vezes, fala de liberdade por 2 vezes, fala de liberdade em cima de liberdade. Aleluia! Se você crê que Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre. Então nós já podemos trazer aqui uma inspiração para nós, no nosso coração, sobre a ideia de realmente entendermos o que é o conceito de liberdade sobre a nossa vida espiritual. Oh, glória a Deus! Amém? E nós podemos, agora nós vamos entrar num conteúdo, nós podemos sustentar este conceito de liberdade sobre a nossa vida espiritual, trazida em Cristo Jesus, pelo poder de Deus sobre a nossa vida, sobre 3 aspectos, amados. Sobre 3 aspectos na vida da igreja. E o primeiro aspecto é a liberdade naquilo que nós somos. Aleluia! Exercer a liberdade sobre aquilo que nós somos. Segundo conceito, segundo aspecto, liberdade naquilo que nós possuímos como igreja. E o terceiro aspecto, liberdade naquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Amados, sobre esses 3 pensamentos, sobre essas 3 visões, uma vez que nós sustentarmos a nossa vida espiritual nesses valores, nós temos tudo para continuar buscando conhecimento de Deus. Aleluia! Uma vez entendendo que nós fomos santificados, uma vez que nós entendemos que pelo poder da palavra de Deus, uma vez aplicado na nossa vida, nós podemos continuar crescendo, nós sustentamos isso em cima dos valores da liberdade sobre a nossa vida. Amém? Sobre esses 3 aspectos, no que somos, no que possuímos e no que nós fazemos. Então, sem demorar, liberdade naquilo que somos é a liberdade, é a condição de exercermos a autoridade de Cristo no mundo. Esse é o primeiro conceito de liberdade, primeiro aspecto de liberdade que nós precisamos trazer sobre a nossa vida. Amém? João capítulo 1 fala muito bem sobre isso. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, ó: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amados, aqui traz uma força, existe aqui um poder, existe aqui um exercício, existe aqui uma aplicação, aleluia, na nossa vida espiritual, que nós precisamos trazer com intensidade na vida espiritual da igreja do Senhor. Ele está falando sobre se tornar filho de Deus por recebermos a Cristo. Esta é a primeira aplicação de liberdade sobre a nossa vida, naquilo que nós somos. Fala de identidade, fala de autoridade, fala de exercermos o poder sobrenatural que não existe em ninguém, em lugar nenhum, em nenhuma outra denominação, em nenhum outro conhecimento, em nenhuma outra ideia de pensamento, de filosofia, a não ser sobre a igreja. Aleluia! Esse é o primeiro conceito de liberdade que nós precisamos trazer com intensidade sobre a nossa vida, sobre o mundo, porque isso é importante. Nós precisamos de uma vez por todas nos conscientizarmos da força e do poder e da autoridade que existe na nossa vida no nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós precisamos trazer isso com intensidade. Então esse primeiro aspecto é fundamental, é importante para a nossa vida, é importantíssimo para a nossa vida, para a vida da igreja do Senhor. Uma vez se conscientizar daquilo que nós somos, amados. Porque sobre aquilo que nós somos, nós entendemos a grandeza, a preciosidade, o poder que existe sobre isso. Porque fala de identidade, fala de personalidade, fala de caráter, aleluia, fala de desenvolvermos aquilo que somos como igreja do Senhor. Então, sobre esse aspecto, é fundamental que nós venhamos, de uma vez por todas, entender que pela morte de Cristo, para valorizarmos, aleluia, a sua morte sobre a nossa vida, nós precisamos nos conscientizar disso. Nós precisamos trazer com intensidade a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus.
mais do que ser crente, mais do que ser evangélico, mais do que ser cristão, mais do que ser qualquer coisa neste mundo, nós somos filhos de Deus. Isso é identidade. Aleluia. Isso é personalidade. Isso é caráter espiritual, amados. Aleluia. Antes de qualquer coisa, de sermos qualquer coisa neste mundo, antes de nos apresentarmos para o mundo de alguma forma, nós temos que nos apresentar como filho. Aleluia. Porque nos tornamos filhos. Ele nos deu esse poder. A autoridade nos foi dada para ser. Amém? Aleluia. A autoridade e o poder de Deus foi nos dado para ser. E isso é liberdade. Nós temos a total liberdade, total condição de exercermos o que nós somos no mundo, sem constrangimento. Amém? Aleluia. Sem constrangimento, sem medo, sem receio. Ah, glória a Deus. Sem nenhuma dúvida. Sempre com um pensamento e com uma conscientização de que em tudo que nós viermos a fazer, realmente nós vamos trazer o poder de Deus sobre a nossa vida. Então esse é o primeiro aspecto de liberdade que nós precisamos trazer sobre nós. Porque Ele pagou o preço. Ele nos fez uma nova criatura para andar assim. Amém? Para andar em novidade de vida. Para exercer o que nós somos. Então esse é o primeiro aspecto de liberdade que nós precisamos trazer, que é importante para o nosso crescimento espiritual, é importante para continuarmos a crescer no conhecimento de Deus. Precisamos trazer esses valores, os valores da santificação sobre a nossa vida e os valores dessa liberdade, para exercermos o que nós somos. Segundo conceito, segundo aspecto deste conceito, liberdade naquilo que somos. Amém? É a condição de experimentarmos o que Deus tem proposto para nós. Amém? Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, versículo 16 e 17 diz assim, ó: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Observe. Aleluia. Segundo aspecto de liberdade, porque ele está falando sobre identidade. Se você crê que é filho de Deus, se eu creio que sou filho de Deus, eu creio que com isto, com esta identidade, com este caráter, com esse desenvolvimento em nossa vida, em minha vida espiritual como filho de Deus, eu preciso crer que eu tenho participação com Cristo. Aleluia. Você precisa crer que você tem participação com Cristo. Participação dos valores, participação das riquezas, participação das heranças, participação daquilo que faz parte da vida de Cristo. Oh, aleluia. Esse é o segundo aspecto de liberdade que nós precisamos trazer, que você precisa trazer. Você precisa acreditar no que você tem. Você precisa acreditar no que você possui em Cristo. Você precisa acreditar naquilo que você conquistou em Cristo. Você precisa trazer na sua vida, aleluia, a riqueza, a preciosidade desses valores em Cristo Jesus. Juntamente com a identidade que você recebeu. Juntamente com a liberdade de ser filho de Deus. Você precisa trazer riqueza para a tua identidade. Presta atenção no que eu estou falando. Você precisa trazer riqueza para a tua identidade. Aleluia. Isso é liberdade. Isso é conceito de liberdade. Naquilo que você possui, naquilo que você tem em Cristo Jesus. Porque ele está falando de herança. Ele está falando de preciosidade. Se você crê que padeceu com Cristo, se você crê que você morreu em Cristo Jesus, você também tem que crer, aleluia, que na glorificação dele, na sua ressurreição, ele trouxe esses valores para a tua vida. Por isso que é importante, por isso que você precisa acreditar, por isso que você precisa experimentar dessa liberdade na tua vida para continuar crescendo na presença de Deus. Esse segundo aspecto é importante, porque ele está falando, se você crê que é filho,
O Espírito de Deus testifica que você é filho, então você precisa trazer com intensidade a preciosidade de ser filho. Você precisa trazer para a tua vida. Você precisa aplicar isso na tua vida. Você precisa desenvolver isso na tua vida. Você precisa ser, acima de tudo, ser. Aleluia. Mas para sermos alguma coisa, nós precisamos trazer preciosidade para a nossa vida. E existe preciosidade em Cristo. Existe herança. Nós somos herdeiros dos valores de Deus. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós somos herdeiros da riqueza do Senhor. Aleluia. Nós somos herdeiros dos valores espirituais sobre a nossa vida. Esse é o segundo aspecto de conceito de liberdade. Aleluia. Você tem direito a ser o que você é. E você tem o direito, aleluia, de experimentar aquilo que Deus tem para te oferecer. Amém? É a condição de exercermos a liberdade naquilo que possuímos. É a condição de experimentarmos o que Deus tem proposto para a nossa vida. Existe essa liberdade. Nós possuímos essa liberdade de alcançarmos a preciosidade, aleluia, de Cristo na nossa vida, dos seus valores, da sua riqueza espiritual. Amém? Se você realmente crê que você padeceu com Ele, para que na sua glorificação seja também glorificado, para que na sua ressurreição você também seja ressuscitado. Aleluia! Esse é o conceito, isso é importante você trazer. São valores riquíssimos para a nossa vida. Liberdade absoluta. E o terceiro conceito, ou terceiro aspecto sobre o conceito de liberdade, é a liberdade daquilo que nós fazemos. É a condição de mostrarmos com as nossas atitudes o que nos foi dado. Isso é importante, isso é fundamental. Nós precisamos trazer isso com intensidade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amados, observe, o texto está nos trazendo aqui uma intensidade de valores naquilo que nós fazemos na presença de Deus como filho de Deus. Ele está dizendo que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não venho com palavras persuasivas, mas com demonstração. Demonstração de espírito e poder. Demonstração de vida e autoridade sobre o mundo, sobre tudo, aleluia, que nós exercemos no mundo. Demonstração de espírito e poder. Quando nós falamos de espírito, estamos falando de vida. E quando nós falamos de poder, estamos falando de autoridade. Vida. Exercermos, demonstrar aquilo que nós somos, demonstrar com as nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos. Demonstração, amados. Conceito de liberdade. Terceiro aspecto, nós precisamos fazer, precisamos exercer o que somos. Nós precisamos fazer, precisamos executar, precisamos demonstrar, aleluia, com intensidade, aleluia, a liberdade que nós temos pelo poder de Deus. Precisamos fazer, demonstrar. Ele está falando, não vem com palavras. Igreja não deve se apresentar com palavras. Igreja não é para se identificar com palavras. Aleluia. É com atitude, é com personalidade, é com caráter. É assim que a igreja é conhecida. É assim que a igreja tem que ser apresentada. Aleluia. É naquilo que ela demonstra. É isso que é conceito de autoridade em Cristo. É demonstração, é com vida, é com autoridade, é com aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento, demonstrar. Poder é autoridade, é realmente viver aquilo que eu falo ou que eu prego, viver, demonstrar aquilo que realmente eu creio. Terceiro aspecto de liberdade, trata-se disso. Este é o conceito. Liberdade naquilo que nós fazemos. Amém? Aleluia. Essa é a nossa filosofia de vida cristã. Essa é a filosofia de vida, amados. Conceito de liberdade em Cristo, no que somos,
no que possuímos e no que fazemos. Uma vez que nós reunimos esses artefatos, esses instrumentos, esses ingredientes, aleluia, no que somos, no que possuímos, no que fazemos, nós nos tornamos bem aplicados. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso é identidade, isso é liberdade absoluta. Este é o conceito de igreja que nós precisamos trazer na nossa vida. Esse é o conceito de igreja que nós precisamos trazer. Santificação e liberdade. Tem que andar juntas. São valores que precisam andar juntos. Aleluia. Aleluia. Mas crendo. Precisam andar juntos, mas precisam ser realmente bem aplicados. Não só falado, mas tem que ser demonstrado. Santificação tem que ser demonstrada. Liberdade tem que ser demonstrada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que nós aplicamos isso, uma vez que nós desenvolvemos esses valores, o valor da santificação e da liberdade, dentro dessa filosofia de vida, dentro dessa filosofia que nós estamos tratando aqui, no que somos, no que possuímos, no que fazemos, estamos prontos para continuar crescendo no conhecimento de Deus. Você recebe essa palavra? Aleluia. Você compreendeu a ideia? Você é a igreja do Senhor, viva com intensidade isso. Aplique isso na tua vida. Seja. Amém? Seja. Nós precisamos ser. Aleluia, igreja do Senhor. Amém? Para continuar no crescimento do Senhor. É esta palavra que eu trago para você nesse dia, de forma bem resumida, de forma bem objetiva, mas que você venha enxergar esses valores. Sem esses valores na tua vida você não cresce. Sem esses valores na tua vida você não adquire conhecimento. Sem santificação e liberdade em Cristo, pelo poder de Deus, você não cresce. Você vai encontrar obstáculo. Você precisa do poder de Deus. Você precisa da autoridade. Você precisa dessa liberdade. Você precisa ser. Você precisa possuir. Você precisa fazer. Aleluia. Senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vai ficar só na teoria. Oh, louvado seja o Senhor. Vai ficar só na teoria. Vida espiritual é vida prática. Vida espiritual é prático. Vida espiritual é para ser praticada. É para ser vivida. É para ser experimentada. Fique com esses valores em nome de Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar da sexta parte desse estudo. Aí já vamos entrar. Nós vamos estar preparados já com essa ideia, com essa visão que nós aprendemos aqui, a continuar crescendo. Aleluia. E absorver, né? Digerir os conteúdos do ouro, que trata da ressurreição, do que realmente é reinar em vida em Cristo Jesus. Aleluia. Eu aguardo você aqui no próximo vídeo para a glória do Senhor, na parte 6. E que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração em nome de Jesus e que você fique bem.